Olá, estudante, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula. Eu sou Andréia, professora de arte, e hoje o nosso tema é sobre o figurino. Vamos lá? O conceito de figurino. O figurino, ele pode ser entendido como um traje cênico, ou mesmo o conjunto da indumentária e acessórios, criado ou produzido pelo figurinista e utilizado pelo artista para compor seu personagem em determinada forma de expressão artística, como o teatro, o cinema, a televisão, ópera, dança e outros meios de manifestação artística. Lembrando que, quando a gente fala de figurino, mesmo que o conceito diga que é um traje ou um acessório que o ator usa em cena, esse figurino, esse acessório, ele nunca está lá na cena como um mero acaso. Ele sempre vai estar carregado de significados. Então, qualquer coisa que você vê em cena, que está no ator, por mais que seja bem discreto, um detalhezinho, ele vai estar colaborando para a narrativa da cena, ele vai estar significando alguma coisa, não vai estar lá como um mero enfeite, certo? E qual é a função do figurino? Caracterizar o personagem, aí ele vai dar pistas, né, sobre a idade, a personalidade, status social e época histórica. Também contribui para a narrativa da peça. Como eu já falei, né, ele é carregado de significados que contribuem ali para contar a história. Estabelecer relações visuais com o cenário e a iluminação e comunicar emoções sobre os temas das obras, certo? Quando a gente diz que o figurino, ele precisa comunicar, né, ele também precisa conversar com os outros elementos, que é o cenário, a iluminação, a sonoplastia, já que eles, né, são elementos que se complementam, né, dando aí uma completude para o espetáculo. E como que é esse processo de criação de um figurino? A gente tem aí basicamente 5 etapas para a elaboração de um figurino. Primeiramente, começa com a leitura do texto, compreender a história dos personagens e o contexto. Que texto é esse? É o texto, é a dramaturgia, né? Que a gente chama de o texto teatral. Então, lá vai ter todas essas pistas sobre os personagens e o que eles vão utilizar em cena, né? Os acessórios e a indumentária. Em segundo lugar, vem a pesquisa. Buscar referências visuais e históricas. Então, além de o figurinista, né, ele ser um profissional ali do corte e da costura, ele também precisa ser um pesquisador, porque ele vai estar trabalhando, né, dentro dessa pesquisa aí do texto dramático também. Depois vem desenho e concepção, né, que é quando ele vai começar a fazer os esboços dos figurinos, vai começar a criar, a materializar esse figurino, e a confecção ou seleção, que ele vai produzir e adaptar as roupas que já podem estar prontas, certo? E o quinto são os ajustes e ensaio, garantir que o figurino funcione em cena. Como eu falei anteriormente, esse figurino, ele vai estar conversando com o cenário, conversando com a iluminação, certo? Então, é necessário que esse figurino, ele seja constantemente experimentado e utilizado em cena, para ver se ele vai conseguir se adaptar ali durante a narrativa, com os movimentos dos atores e também com a iluminação, que às vezes a iluminação, pegando no tecido, ela pode modificar ali a textura, modificar a cor. Então, esse figurino tem que estar sempre conversando com os outros elementos. E a gente tem aí o figurinista, que a gente já comentou que é o profissional que é responsável por criar os figurinos, que traduzem a personalidade, o contexto, a época de um personagem, além de contribuir para atmosferas de uma produção teatral aqui no caso. Então, de que é constituído esse figurino? Esse figurino, ele pode ser constituído de cores e texturas, né? A gente está falando aqui dos tecidos e também dos acessórios,
Como as escolhas das cores e materiais influenciam a percepção do público. Então, vocês percebem aí que nós estamos sempre falando da percepção do público, que é o público que vai apreciar essa obra aí no final. Silhueta e forma, como o corte das roupas, define o corpo do personagem. Essa observação da silhueta e forma também tem que estar atenta à questão dos movimentos dos atores em cena. Acessórios, chapéus, sapatos, joias e outros detalhes que complementam a caracterização. Contexto histórico e cultural, a importância da pesquisa para criar figurinos coerentes com a época e com o local da peça. Ok? Então, o que nós aprendemos hoje sobre o figurino, bem rapidinho e básico, que é a complementação das aulas anteriores, é que o figurino ele pode ser entendido como um traje cênico, certo? Levando em consideração sempre que ele também é algo que carrega significados, comunicar emoções e temas da obra dramatúrgica e caracterizar o personagem, para que no final o público possa entender, apreciar e conseguir ver a completude do espetáculo, tanto o cenário, quanto a iluminação e figurino, para que eles conversem, né, numa completude final, certo? Na nossa plataforma nós temos uma atividade para que você consiga compartilhar o seu conhecimento sobre esse tema. Obrigado pela sua atenção e até a próxima aula.